A paz do Senhor Jesus. Para quem já conhece o meu trabalho, né, está aí mais uma lição das escolas bíblicas dominicais. Né, para quem ainda não conhece o meu trabalho e nem me conhece ainda, a primeira vez neste vídeo, meu nome é Isaac. Neste vídeo eu leio uma das lições em cada vídeo. Eu seleciono uma das lições para ler e assim fica sendo conhecida, né, a lição, o conteúdo da lição. A escola bíblica dominical se realiza todo domingo, das 9h30 da manhã às 11h30. E aqui neste vídeo eu procuro compartilhar, procuro trazer a ser conhecida, né, a lição, a ser conhecido este conteúdo maravilhoso. São lições extraordinárias, maravilhosas, extraídas da Bíblia, lições com base bíblica, com reconhecimento bíblico da palavra de Deus. E eu busco, né, em cada vídeo, ainda tem várias lições que eu vou estar trazendo. E enquanto não conclui a quantidade de lições que eu tenho, eu vou trazendo cada uma e vou apresentando cada uma. Se alguém que vê, né, o vídeo e perceber, né, a importância que tem nesse conteúdo e solicitar que eu leia alguma das outras lições, eu estarei aqui disponível, né? A solicitação pode ser feita nos comentários e eu estarei aqui lendo, pois vocês vão estar neste vídeo conhecendo esse trabalho que eu tenho feito aqui no YouTube. Vamos dar continuidade ao vídeo e em seguida a leitura da lição. Aqui está a capa da lição: Maturidade Cristã, CPAD, lição de revista de número 26, uma ilustração bem simples da capa. Jovens e Adultos, revista do aluno, segundo trimestre de 1991. É uma relíquia, né? Um exemplar, um tesouro guardado, um tesouro aí que está ao nosso alcance, né? Um tesouro que é uma fonte inesgotável, aonde não precisa se fazer ganância, pois é uma fonte inesgotável que resolve o desejo do nosso coração, que preenche toda a nossa vida, todo o nosso ser. E o comentarista é o pastor Elienay Cabral. Aí está, lições do segundo trimestre de 1991. Lição 1, a Bíblia, sua estrutura e mensagem. Lição 2, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. 3, como estudar a Bíblia. 4, Cristo, o tema central da Bíblia. 5, a Bíblia, o guia infalível da nossa vida. 6, a Bíblia é o alimento espiritual. 7, a harmonia entre a Bíblia e o Espírito Santo. 8, a Bíblia, o manual da década da colheita. Lição 9, a Bíblia nos inspira a oração. Lição 10, a Bíblia, o manual de missões. Lição 11, a Bíblia, arma contra os falsos ensinos. Lição 12, que é que eu selecionei para estar lendo neste vídeo. A Bíblia é a constituição espiritual da igreja. E a lição de número 13, avisos da Bíblia.
começar a leitura da lição. Lição 12, 23 de junho de 1991. A Bíblia é a constituição espiritual da Igreja. Texto áureo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática: a Igreja, como povo de Deus na terra, tem a Constituição que rege o seu destino, a Bíblia. Leitura diária. Segunda, a Bíblia é o fundamento da Igreja. Terça, a Bíblia enriquece a Igreja. Quarta, a Bíblia é a espada da Igreja. Quinta, a Bíblia permanece na Igreja. Sexta, a Bíblia é guardada pela Igreja. Sábado, a Bíblia está na Igreja. Texto bíblico básico, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 14 e 13, Salmo 119, versos 4 ao 6, verso 80 e o verso 112. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Comentário do nosso pastor. Vamos estar então já começando aqui com a leitura do conteúdo desta bênção de Deus, que é esta lição, irmãos. É um pão do céu, é uma mesa preparada para nós, para saciarmos nossa alma, espírito, todo o nosso ser, até o nosso corpo também. Comentário, introdução. A Bíblia não foi inventada pelos seus escritores, da mesma forma que a Igreja não nasceu da cabeça de qualquer teólogo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela apresenta a Igreja como parte de um propósito divino antes da fundação do mundo. Portanto, a Bíblia e a Igreja não são incompatíveis. Pelo contrário, a Igreja depende da Bíblia, pois esta é a constituição máxima que a rege neste mundo. A palavra de Deus rege a Igreja como entidade local e universal. Tópico de número 1. A Bíblia define a origem da Igreja. A doutrina acerca da Igreja está em toda a Bíblia, e sua instituição não foi por acaso. À luz da revelação bíblica, entendemos que Deus não foi apanhado de surpresa quando Adão pecou. Havia um plano pré-estabelecido mediante o qual o homem seria restaurado e reconciliado com Deus. Esse plano começou a ser agilizado logo após o homem receber a pena pelo seu pecado, tendo a sua consumação pela cruz de Cristo. Porém, há um ponto-chave que revela o plano divino de formar um povo especial através da chamada de Abraão. Com Abraão, Deus formaria a sua igreja do Velho Testamento e lançaria as bases para a criação da igreja neotestamentária. O eterno propósito de Deus foi revelado em Jesus Cristo.
Subtópico de número 1. A Igreja no Velho Testamento. A palavra igreja aparece no Velho Testamento na forma hebraica Edilá, derivada de Iad, cujo sentido é o de designar ou encontrar-se em lugar designado. Porém, há uma outra palavra hebraica relativa à igreja que é Caral, que significa mais obviamente uma reunião onde se encontra todo o povo. Dessas duas palavras hebraicas tem-se no grego a palavra relativa que é eclésia. No Velho Testamento, o vocábulo igreja tem o sentido de reunião do povo, ajuntamento, assembleia, congregação. No sentido especial, a igreja do Velho Testamento era Israel. Subtópico número 2. A igreja no Novo Testamento. A palavra eclésia, no grego, a língua do Novo Testamento, é a que melhor representa e traduz o sentido de igreja. É uma palavra que deriva de duas outras palavras gregas, ek e kalel, que dá o sentido de convocar, chamar, reunir. A preposição ek em eclésia se interpreta com o sentido de chamar para fora, ser tirado do meio da massa do povo, ou tirados para formar fora outro povo. Não é difícil compreender o pensamento de Deus ao inspirar esse nome ao seu povo especial, zeloso de boas obras. Se no Velho Testamento a igreja estava latente em Israel, no Novo Testamento ela é a revelação do mistério da piedade. O povo de Deus no Novo Testamento é a igreja, que Jesus Cristo tirou do meio do mundo e chamou para si mesmo, para a sua comunhão. Tópico de número 2. Como a Bíblia trata a igreja. Vejamos a maneira de Deus ver e definir a igreja na terra. Subtópico de número 1. A igreja como comunidade local. Essa designação refere-se mais ao local e à congregação de pessoas que se reúnem para cultuar a Deus em nome de Jesus Cristo. A igreja do primeiro século da era cristã não possuía nem construía templos para as suas reuniões. Essas eram realizadas nas casas ou ao ar livre. Portanto, a expressão igreja local tem um sentido físico, pois refere-se a qualquer igreja legal e regularmente instalada em qualquer lugar. Subtópico de número 2. A igreja é a congregação das pessoas que foram chamadas para reunir-se pela palavra de Deus. Não significa meramente a reunião de pessoas, mas a congregação chamada para reunir-se. A Bíblia declara que Deus nos chamou à comunhão de seu Filho. Chamou-nos, de fato, para sermos de Cristo Jesus, isto é, pertencermos a Ele. Não se trata de um simples chamado, mas a igreja é a congregação dos santos que vivem uma vida separada da prática do pecado. Para fazer parte dessa santa congregação é preciso receber
uma santa vocação. Quem quiser ler as referências bíblicas pode dar uma pausa no vídeo e conferir. Tópico de número 3. Designações figuradas que a Bíblia dá à Igreja. Essas designações figuradas ilustram a Igreja de modo a acentuar aspectos particulares que só a Igreja de Jesus Cristo tem. Vejamos como a Bíblia nos apresenta a Igreja. Subtópico de número 1. A Igreja como o corpo de Cristo. Cristo se revela através do seu corpo místico na terra, que é a Igreja. Ele é a cabeça do corpo. Essa figura do corpo destaca a relação espiritual que existe entre Cristo e o crente, e a relação entre um membro e outro no mesmo corpo. 3 qualidades do corpo podem representar a Igreja. A primeira qualidade ou característica é a unidade dos membros do corpo. A primeira qualidade ou característica é a unidade dos membros do corpo. Todos eles, mesmo que distintos uns dos outros, obedecem a uma só cabeça. A segunda qualidade é a diversidade dos membros no mesmo corpo. Cada qual tem o seu valor e função. A Igreja é um corpo em que todos os membros podem e devem funcionar. A terceira qualidade é a mutualidade. Essa qualidade torna possível o trabalho em comum. Implica em compartilhar do mesmo pão, das mesmas alegrias e tristezas, das mesmas derrotas e conquistas. Significa que cada membro conhece as suas limitações e potencialidades e trabalha para o bem-estar de todo o corpo e para a glória da cabeça, que é Cristo. Subtópico de número 2. A Igreja como edifício de Deus. Deus é o edificador pelo Espírito Santo. Os crentes são as pedras vivas, edificadas umas sobre as outras e ligadas pela palavra de Deus. Jesus é a pedra angular, a pedra principal. Os apóstolos e profetas formam parte do fundamento, juntamente com Cristo, na edificação desse grande e majestoso edifício. Subtópico de número 3. A Igreja como o templo do Deus vivo. Num certo sentido, a palavra templo está implícito na palavra edifício. Entretanto, o destaque especial para a palavra templo é a adoração e o lugar no qual Deus se manifesta. No sentido individual, cada crente em Cristo é o templo do Espírito Santo. No sentido corporativo, tanto a igreja local como a igreja universal são o templo de Deus. Subtópico de número 4. A igreja como um rebanho de ovelhas. Se a igreja é o rebanho, Jesus é o grande e maravilhoso pastor. Somos ovelhas do seu pasto. A ternura e a fragilidade das ovelhas são características da igreja, porém, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tópico de número 4. A Bíblia revela o caráter da igreja. Subtópico de número 1. A igreja é militante e triunfante. A diferença entre a igreja militante e a triunfante é que a militante está na terra, dinâmica e ativa. É a igreja chamada não apenas para congregar com os santos, mas eleita
e congregada para fazer parte de um exército, o exército de Deus na terra. Paulo instou com Timóteo a que militasse a boa milícia, a milícia do reino de Deus, que é a defesa da igreja. Da Igreja de Cristo. Subtópico de número 2: a igreja é visível e invisível. Diz a Bíblia: nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. Está incluída entre as coisas visíveis e invisíveis a igreja. A expressão igreja visível refere-se à igreja enquanto na terra. Podemos classificar, a militante. A comunidade palpável de pessoas que se reúnem num determinado local. Já a expressão igreja invisível refere-se à igreja constituída pelos mortos em Cristo, isto é, aqueles que pela fé viveram e esperaram em Cristo. Concluímos que todos os crentes, de Adão até a consumação dos séculos, são parte da Igreja universal e invisível. Subtópico de número 3: a Igreja é una. A unidade da Igreja não é uma doutrina fora da Bíblia. A unidade da Igreja não está em sua organização eclesiástica mundial centralizada em algum lugar. A unidade da Igreja foi ensinada por Jesus, o fundamento da Igreja. Essa unidade não aparece no caráter exterior da Igreja, mas no caráter interior e espiritual. É a unidade do corpo místico de Cristo, do qual todos os membros fiéis fazem parte. Essa unidade implica na participação da mesma fé, no mesmo amor e comunhão. Subtópico de número 4: a Igreja é santa. A Igreja é santa, porque se refere a todos quantos têm aceitado a Jesus como Salvador e se separaram do mundo. Trata-se de um estado espiritual, do qual participam todos os crentes, fortes e fracos, espirituais e carnais, mas todos são chamados santos. Paulo trata aos crentes romanos, coríntios, efésios e outros como santos. Tópico de número 5: a Bíblia é a constituição espiritual da Igreja. Nenhum órgão ou denominação tem o poder sobre a Igreja, pois ela é propriedade exclusiva de Deus, resgatada com o precioso sangue de Jesus. Vejamos 3 fatos que caracterizam a verdadeira Igreja. Subtópico de número 1: a pregação da palavra de Deus. Essa é a principal missão da Igreja. Jesus falou dessa responsabilidade da Igreja com os seus discípulos. A mensagem do Evangelho deveria ser pregada em todo o tempo e fora de tempo, pois os discípulos deveriam crer na eficácia do Evangelho para libertar, curar e salvar. Subtópico de número 2: a administração das ordenanças de Jesus. Essas ordenanças não são simples conceitos eclesiásticos, mas possuem conteúdo próprio na palavra de Deus. São ordenanças que representam a vida espiritual e foram instituídas como sinais característicos da verdadeira Igreja. Essas ordenanças são o batismo por imersão em águas e a Santa Ceia, que representa a comunhão do corpo de Cristo, a Igreja. Essas ordenanças devem ser cumpridas
para que se estabeleça o compromisso individual de cada crente com o corpo de Cristo. Subtópico de número 3, o fiel exercício da disciplina. Existem falsos conceitos de disciplina no seio de muitas igrejas, cheias de autoritarismo, carrancismo, que mais contribuem para a estagnação da igreja do que para a correção e crescimento. A disciplina na igreja local não pode ser baseada na cabeça e no julgamento particular de quem quer que seja. A disciplina cristã é regrada e orientada pela palavra de Deus. O objetivo da disciplina é a manutenção da pureza da doutrina e, para tal, a palavra de Deus é o manual de disciplina do cristão. Questionário: por que a Bíblia é a constituição espiritual da igreja? Por que a Bíblia é a constituição espiritual da igreja? Questão 2. Como a Bíblia apresenta a igreja? Questão 3. De acordo com a Bíblia, defina a igreja. 4. Qual a principal missão da igreja? 6. Quais as ordenanças da igreja? Registra o teu like, te inscreve no canal, compartilha o vídeo, registre o seu comentário e assim glorifique ao Senhor Jesus e assim contribuindo, você estará fazendo este canal crescer e que seja para a glória do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Deus abençoe e retribua, além do conteúdo que já consta aqui, neste vídeo, o Senhor multiplique as suas bênçãos na vida de cada um de nós. Paz do Senhor Jesus e amém.